desde Sião. Ele governará os seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo o servirá de livre vontade. Você está envolto de vestes santas. A sua força será renovada cada dia como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você, sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita para protegê-lo. Esmagará muitos reis no dia da sua ira. Castigará as nações, encherá as suas terras de cadáveres, esmagará as cabeças por todo o mundo. Ele próprio, contudo, reflorescerá os riachos. Ao longo do caminho, ele será vitorioso. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o Salmo 110 retrata em 7 versículos um contexto interessante de como será a reação de Deus a todos aqueles que provocam a sua ira. Se os irmãos perceberem, nestes tempos atuais, como nunca, as pessoas estão provocando a ira de Deus. E provocar a ira de Deus é como se um vulcão estivesse prestes a começar uma erupção. Pois quem provoca a ira de Deus não sabe o que está provocando. Quando o Senhor se ira, a consequência é extrema. Quando o Senhor se ira, a Bíblia diz que quando a ira do Senhor vem, ela vem até a 10ª geração. Entenda bem, quando a ira do Senhor alcança pessoas que a provocaram, não é de brincadeira. E o Salmo 110 retrata isso. O Senhor, quando você for à guerra, o povo servirá de livre, espontânea vontade, envolto, as suas forças serão renovadas cada dia, como o orvalho da manhã. O que é que o Senhor quer dizer assim aqui, para mim e para você? Nós hoje aqui talvez somos vistos como um motivo de chacotas, motivo de zombarias. O que é que aquele pessoal está fazendo ali? Um culto a esse Deus que eu não acredito que Deus esteja ali naquele meio. Mas vai chegar o dia em que o Senhor vai reagir a todos aqueles que zombam daqueles que são fiéis a Deus. Nós que somos fracos, nós que somos tidos como pequenos, nós que somos tidos como insignificantes, teremos nossas forças renovadas. O que é força renovada? Força renovada como o orvalho pela manhã. Toda manhã o orvalho cai, assim como o orvalho cai pela manhã. Todos os dias as forças daqueles que hoje estão sendo zombados, anarquizados, terão as forças renovadas. Vale a pena sofrer, vale a pena ser sacrificado, vale a pena ser anarquizado por amor ao Evangelho. Perceba bem, o Salmo 110 estava se referindo que o Senhor vai reagir a todos aqueles que provocam a sua ira. O Senhor jurou: quem o fará voltar atrás? Quando o Senhor decide, está decidido. Quando o Senhor decide, Ele não é comprado por dinheiro. Quando o Senhor decide, Ele não é comprado por poder. Quando o Senhor decide, Ele não volta atrás por caprichos humanos. Quando o Senhor decide, Ele está decidido. E está chegando a hora que o Eterno está decidindo em prol, a favor, em benefício daqueles que o temem. Meus amados irmãos, percebam bem, o Senhor jurou: quem o fará voltar atrás?
Ei, entenda bem, o Senhor está à sua direita para protegê-lo e esmagará muitos os reis com a sua ira. Ei, você já pensou ser esmagado pela mão de Deus? Coitado daqueles que hoje zombam de Deus. Eu não assisto, mas quem assiste viu que as aberturas das Olimpíadas na França foi uma verdadeira zombaria ao nome do Senhor. Foi uma verdadeira zombaria ao nome do Eterno. Foi uma verdadeira zombaria ao cristianismo. Foi uma verdadeira zombaria à crença na maioria da população do mundo. Mas esses que hoje zombam de Deus vão sentir o peso na mão do Eterno, o peso na mão do Senhor, o peso na mão do Cristo, o peso na mão daquele que venceu a morte, o inferno e o diabo. Entenda bem, enquanto nós vivemos no tempo da graça, tá bom, as pessoas zombam e Deus não liga, as pessoas zombam e Deus ignora, as pessoas zombam e Deus faz de conta que não está vendo. Mas no dia do peso da mão de Deus, muito vai se ouvir ai, 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 ai. Mas todavia as pessoas hoje ignoram isso. Deixa de ignorar. Paulo disse: mas quanto a mim, São Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem serve a Deus não vai passar pelo peso da mão do poderoso. Quem serve a Deus receberá galardão. Quem serve a Deus receberá um prêmio. Quem serve a Deus receberá um milagre. Quem serve a Deus entrará para as bodas. Quem serve a Deus receberá a recompensa. Mas aqueles que hoje zombam, anarquizam de Deus, saberão o peso da mão do Eterno. Está escrito nas Escrituras: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Essas pessoas hoje provocam a ira de Deus. De que forma? Casando-se e dando-se em casamento, sabendo que é contra a vontade de Deus aquilo que elas fazem, mas elas fazem de forma consciente, sabendo que é contra a vontade de Deus aquilo que elas praticam, mas elas praticam de forma consciente, sabendo que Deus é totalmente contrário àqueles posicionamentos, mas elas fazem. Insignificantes que são, perversas que são, miseráveis que são, provocam a ira de Deus e depois vão estar aí perguntando: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esse processo? Por que está se permitindo isso? Enquanto eles estão aqui, tá bom, mas quando a porta se fechar aqui, aí a ira de Deus vai começar. E a ira de Deus aí é terrível, é perversa. Quando eu digo perversa, não no sentido pejorativo, ela é irrevogável. Deus vai pesar a mão de forma severa contra essas pessoas que zombam de Deus. Para que ocorra o zombo de Deus? Todos aqueles que vão contra os preceitos da palavra de Deus zombam de Deus, zombam da palavra, zombam da Bíblia, zombam de Cristo, zombam daqueles que servem a Deus. O Senhor está à direita para protegê-lo e esmagará os reis da terra com a sua ira, castigará as nações, encherá a terra de cadáveres. Você já imaginou? Essa terra virá um verdadeiro cemitério ambulante, onde não se dá para contar os cadáveres. As pessoas não param para pensar nisso. Eu costumo dizer que o prazer do mundo é como transa de galo. Não demora mais que 30 segundos. É o prazer do mundo. É regado sempre a algum tipo de bebida. O prazer do mundo é regado sempre a embriaguez. O prazer do mundo é pegar o templo do Espírito Santo e encher de fumaça e álcool. O prazer do mundo é pegar o cavalo que um dia foi um homem de Deus, uma mulher de Deus, e virar um escravo do diabo.
O prazer do mundo é gastar o que não tem e depois aquele ambiente se transforma numa guerra entre pessoas da mesma família, entre parentes. O prazer do mundo só dura enquanto aquele estiver embriagado. Depois o prazer do mundo vira ressaca. Enquanto estão embriagados, zombam de Deus, zombam da Bíblia, zombam dos cristãos, zombam de Cristo, zombam da palavra, zombam da salvação, zombam do céu. Mas quando passam aquilo, vive na ressaca, vive na miséria, vive sem dinheiro, vive sem comida, vive sem nada. Por quê? Porque o prazer do mundo é caminhando para cada vez mais ficar na desgraça, no abismo, na miséria, na escassez. Mas estas pessoas estão no caminho para, no dia da ira de Deus, Deus transformar estes corpos em verdadeiros cadáveres ambulantes. As pessoas não param para pensar nisso. Se parasse, repensavam. Se parasse, refletiam. Se parasse, estavam aqui. Se parasse, não iriam servir a diabo. Mas, todavia, a Bíblia diz, no versículo 6 do Salmo: o Senhor esmagará as cabeças por todo o mundo. Você já pensou? Um mundo de cadáveres. E todas as cabeças esmagadas. E quando o Salmo se refere aqui a esmagar as cabeças, se fala em esmagar a ponto de não ter recuperação, a ponto de não ter nenhuma maneira de salvação. Você pode ter saúde do pescoço para baixo do jeito que tiver. Se o seu cérebro estiver morto, você está morto. O coração está batendo, mas o estômago está funcionando, mas os olhos não tem glaucoma, mas o cérebro está morto. Então a pessoa morreu, mesmo estando vivo. É isso que Deus vai fazer, além de deixar os cadáveres esmagar as cabeças. E as pessoas não pararam para pensar nisso. É grave o processo. Se você for perceber, o versículo 7 diz: Ele próprio, contudo, refrescará os riachos ao longo do caminho, e ele será vitorioso. Isso o Salmo já se refere para aqueles que andam debaixo, de acordo, segundo a vontade de Deus. Queremos os caminhos refrescados. Enquanto se de um lado se tem cadáveres, do outro se tem caminhos refrescados. Enquanto se de um lado não tem ninguém vivo, se tem cabeças esmagadas, do outro lado tem caminhos abençoadores. O Senhor à nossa direita, nos defendendo, o Senhor colocando os seus e os nossos inimigos debaixo dos nossos pés, como diz o Salmo 110, primeiro: vale a pena ser fiel, gemendo, chorando, sofrendo ou cantando. Você tenha certeza, os dias do mundo estão contados. Por isso que minha esposa tocou no ponto e disse que eu sou contra gerar filho. E você vai entender exatamente que o que eu falo tem lógica. Mas Maria, se a senhora engravidasse hoje, a senhora criaria o seu filho hoje, como a senhora criou o filho que a senhora tem? Cria? Sim ou não? Não cria não. Se eu pegar o carro hoje para dirigir e sair ali e for multado, eu provoquei o problema ou não? Provoquei. Porque eu não estou habilitado. Eu sei que eu não tenho habilidade para dirigir. Peguei o carro e saí. Quando aconteceu um acidente, eu fui multado, vou pagar uma multa. Então, as pessoas colocam o filho no mundo hoje
tem uma fotografia real de como está o mundo. O mundo está cada dia mais se degradando. A moral e a ética foram embora. O respeito não existe. Eu estava vendo um filho tratando o pai, ele chegou pro pai assim e disse: fala aí, coroa, como é que tu tá, velho? Eu disse: meu Deus, se eu falasse assim com meu pai, tá bom. Aí, se eu coloco um filho no mundo, sabendo da fotografia real de hoje, sabendo da fotografia futura, e eu tenho consciência que eu não vou criar o meu filho, no mínimo, como eu fui criado, eu estou cometendo um erro, sim ou não? Eu cometi um erro consciente e é um pecado consciente. Então, eu abdiquei mão de ter filho, porque quando eu olhei para como eu fui criado, eu entendi que eu não ia ter condições de criar um filho nem perto de como eu fui criado. Bem, o mundo é outro. A época é outra. O nível de respeito está aqui embaixo. De caráter está aqui embaixo. De pornografia está aqui em cima. De devassidão está aqui em cima. De respeito está aqui em cima. De moralidade está aqui em cima. Aí eu pego e boto uma criança sem condições de dar ela uma educação cristã, sem condições de dar ela um culto doméstico digno diário, sem condições de dar ela um conhecimento bíblico, sem condições de dar ela lições de éticas morais, sem condições de ser exemplo, como eu tive uma mãe e um pai que foi um exemplo. Aí eu boto o filho no mundo, consciente de tudo isso. Estou montando uma bomba relógio. Mais provável ser uma bomba relógio do que dar certo. Hoje é assim. Você cria um filho com a possibilidade maior de ele ser uma bomba relógio e se tornar uma pessoa que vem na contramão do que é correto, do que hoje está mais coerente um filho se tornar aquilo que é inverso ao normal do que se tornar um filho normal. Com caráter, com decência, com honestidade, com lealdade. Por quê? Porque as gerações estão apodrecidas. As gerações dos anos 90 para frente é descer degrau abaixo, meu filho. Dos anos 90 para frente, você pode ver. A geração da Tânia, a geração do senhor, a geração do irmão Adão, a geração dos anos 70 para trás. Hoje, os irmãos dela e ela tomam conta dos pais, tomam conta da mãe, do pai, se preocupa, alguns, mas nem todos prestam. É muito os três. Se preocupa com os pais, mas a geração de 90 para frente começou a descer legal. De 90 para frente começou a internet. De 90 para frente é a geração que hoje está na casa dos 30. Os filhos que hoje estão na casa dos 30, 83% são bancados pelos pais, avós ou parentes ligados, tios e parentelas. 43% trabalham de carteira fichada, mas depende de cooperação dos parentes, dos pais, dos avós. 91% dos netos vivem mais na casa dos pais do que nas casas dos avós do que nas casas dos pais. É uma geração que não sabe criar, só sabe gerar. É uma geração que não sabe ensinar, só sabe botar para a avó ensinar. É uma geração que não sabe como é criar um filho com caráter, com decência, com honestidade. Então, se eu boto um filho no mundo hoje com essa consciência, eu estou cometendo um pecado e isso é grave, porque é um pecado que eu morro e deixo um problema para as próximas gerações. Então, consciente disso, eu disse: não quero filho. Viver. Mas tem que deixar. Não, deixa essa missão para os outros. Eu não quero. Se você perguntar a todos os pais hoje que têm filho acima de 30 anos, 20 anos, 25 anos, a resposta é automática. Eu gosto dos meus filhos, eu amo os meus filhos, mas se fosse para ter filho hoje, teria não. Porque se eu tenho essa consciência hoje, eu não tenho que repassar essa consciência para as pessoas. Por quê? Porque se esse meu filho, meu neto, meu tataraneto, não se tornar uma pessoa de acordo com a vontade de Deus, o peso da mão de Deus do Salmo 110 vai pegar ele lá na frente. E a culpa foi minha. Não, mas eu
Não, mas é assim mesmo, né? Todo mundo bota filho no mundo, eu vou botar também. Filho é um boleto que todo mês vence impagável até morrer. Como assim? Você acorda preocupado, vai dormir preocupado, está bem, não está? Há raríssimas exceções que não são assim. Se o filho se tornar honesto, aí ele chega na sua casa e diz: você não fez mais do que a sua obrigação. Me dá estudo, me dá comida, fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Se o filho se tornar um pilantra, um maloqueiro, um malcarado, diz: meu Deus, onde foi que eu errei? É um boleto impagável. É porque eu não estou pronto ainda para pregar essa mensagem. Mas eu tenho uma mensagem para quase pronta lá. É pecado ter filho. Exclamação. E dou lá 90 argumentos porque você não deve ter filho hoje. Então, entenda. Eu sei que se eu pregar isso, eu vou ser fulminado nas redes sociais. Mas o povo é burro. A maioria. 70% da população é burra. Como burra? Elas não pensam na realidade, como eu estou lhe falando. Elas só querem fazer filho porque tem boa família. Só querem fazer filho porque tem boa escola. Só querem fazer filho porque não pensam que filho é um projeto eterno. Porque normalmente você morre e ele fica. Você se acaba e ele continua. E ele vai gerar mais filhos, no mínimo iguais a ele, ou piores que eles. E você não vai ter condições de criar um filho como você foi criado. Você só pode criar um filho se você tiver condições, certeza absoluta, que tem condições de criá-lo até a idade X nos caminhos do Senhor. Eu fui criado numa geração que eu era obrigado à igreja. Não tinha desculpa de dizer: não, estou com dor de cabeça. Tá, então fique. Não. Quando estiver debaixo do meu teto, pode ter 50. Vai. E eu olhava aqui e dizia: que absurdo. Absurdo isso. Eu ia para a igreja. Vai tocar eles? Hoje você tem que ir para tocar. Vai para onde, mocinho? Eu vou ali na casa do menino. Não, senhor, volte, que é 5h15. Vai se arrumar que hoje tem culto. Eu quero você 7 horas pronto. Eu não vai não! Poxa, é doido. Se a mão de Deus pesar sobre a minha cabeça, a culpa do meu pai e da minha mãe é zero. Porque eu fui ensinado dos 6 aos 12, todo dia, culto doméstico, culto doméstico, culto doméstico, culto doméstico. Saco, rapaz, eu, criança. Eita, negócio de novo. Já sei. Peça ainda. Número 3. Rapaz, isso é teu gosto. Peça ainda, preste. Número 1. Esse que eu meti com certeza. Vamos ler a palavra. Papai ia lá. Normalmente em Provérbios. Falava uns 10 minutos. Perguntava o que eu aprendi, o que eu entendi. Perguntava a minha irmã. Quando não é assim? E a Bíblia, capítulo 1 de Tiago, e depois ele explicar o que entendeu. Não, mas não tem um negócio ali. Jeito nenhum, Bíblia, principalmente aos sábados. Final de semana tem dever? Tem não. Bíblia. Escola bíblica. Não, mas conversa com escola bíblica. Sábado à noite, domingo de manhã. Escola bíblica. Sábado à noite, domingo de manhã. Não, mas meu amigo disse que. Bíblia. Eu fui criado na régua da educação do caráter dentro da Bíblia. Se eu errar hoje, é consciente. Se eu errar hoje, Deus Pai não tem culpa. Se eu errar hoje, mas mesmo assim eu não quis, meu. Não quis. Meus irmãos quis. Mas, entenda bem. Os filhos hoje são verdadeiros bebês aos 18 anos. Tem tudo aqui, ó. E quando você vai pedir alguma coisa a ele, oxi, cara, não é possível que é isso que você vai fazer. Filho hoje, cartão de crédito na mão. Filho hoje, melhor computador, melhor aparelho eletrônico. Toma. E o que é que tem de retorno? Não tem retorno nenhum, meu filho. Não. E quando ficar velho, vai cuidar? Tem asilo. Não bota essa consciência, repassa essa consciência. Não tenha filho. Não queira filho. Não quero ver uma raça de menina de 12, 15, 16, 18, 20. Que ele chama de um namoro hoje.
Meu Deus do céu. A gente antigamente namorava para casar. Hoje a gente namora para experimentar. Para usar. Vamos ver se é mais gostoso. É mais gostoso ficar com ela ou com aquela galega? É o menino de hoje. É a educação de hoje. Aí, já, Brugado! Cadê a avó? Nada ainda. Atrás que eu pego. A avó que era um babá gratuito. E se chiar, ainda ouve. Aí você vai estar assim? Mas não. É pecado. Ô, eu estou doido. Cada dia mais está passando e não chegou em 2030, Rolando. Se a gente tiver filho em 2030, sai de baixo. Tenha certeza, o negócio vai piorar descomunalmente. Só para você ter um relatório, já está sendo hoje votada a ONU, tarifa das grandes fortunas. Sabe qual é o objetivo? Para todo mundo ser padronizado por baixo. Todo mundo tem um salário igual. 90% da população tem um salário igual. Na casa dos R$1.500 a nível de Brasil. Todo mundo, 90%, tem um salário na casa de R$1.500. Por quê? Porque mantém-se todo mundo por baixo. E um nível de 10% de pessoas vivendo patamar aqui, dominando toda a riqueza do país. Ou seja, o Brasil tem 215 milhões de pessoas. 215 milhões, menos de 10%. Você sabe muito bem qual é que dá, né? 215 mil pessoas no Brasil vivendo em alto padrão. E o resto, tudo vivendo por baixo. Agora, quanto mais tiver menino, melhor. Porque quanto mais menino tem, mais manipulado é. Por isso que cada filho se aumenta do Bolsa Família R$200. Aí R$200 dá para quê? Dá nem para fralda, filho. Mas o objetivo é esse. Fazer menino, porque tudo. Eita, que bênção. Tenho filho gêmeo, vou ganhar um benefício. Eita, que maravilha. Já tenho 4 filhos, já tenho uma renda extra. Renda extra. Mas o cheque só tira um, tira os dois não. Mas se o gêmeo for deficiente, já recebe um benefício. Interessante. Então a gente tem que levar esse negócio a sério. Eu mesmo prego isso, quer dizer, eu prego não. Mas eu olha, pastor, eu não quero mais ir com essa pregação, eu não quero mais. Tá certo, muito bem. Eu ia dizer um negócio aqui, mas é considerar os seus filhos. vamos orar? Eu ia dizer um negócio aqui. Pode ficar calado, casado. Esse povo. Um não quer engravidar, o outro quer ter meu filho. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta tarde abençoada. Pai, nos dá uma semana de vitória, de bênção, para glorificar o teu nome. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por estes momentos que sábado estaremos aqui, te adorando, bendizendo, exaltando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as suas consolações do Espírito Santo seja com você, a sua casa, a sua família, o seu endereço, em nome de Jesus. E você vive, e você vive, e você vive. Deus abençoe, pessoal.